Olá, é uma honra te receber para esse vídeo aqui no canal Ana Encanta. Eu sou a Ana e, como eu tenho feito, vou trazer aqui uma mensagem do universo da espiritualidade sem opção. A mensagem que precisar ser passada nesse momento vai ser passada através de mim. Se você sentiu de clicar para assistir, é porque tem um recado aqui para você que você precisa receber nesse momento. Então, vamos lá. A gente vai ver. Eu sempre trago assim de um jeito amplo, mas às vezes o tema se apresenta. Então, eu vou deixar vir o que precisa ser dito. A gente começa aqui com o As de Paus. E eu vou tirar mais algumas cartas para saber o que mais, né? O que a gente está falando. Podem ser muitas coisas, por isso que eu prefiro não começar falando nada, porque já me ocorreram duas ideias aqui. A gente pode estar falando de desejo, um desejo seu que você queira, que esteja te chamando nesse momento, né? Mas pode estar falando também sobre uma iniciativa, um impulso, algo que você precisa fazer. Desejo, primeiro, né? A primeira mensagem, desejo no sentido de paixão mesmo, em relação a uma pessoa. Então vamos ver. O 8 de espadas me traz aqui uma ideia de você tem esse desejo, tem essa vontade. Vou puxar daí. Se for a outra, a gente vê a outra opção, a gente vê no meio do caminho. Mas vou começar daí. Existe essa vontade, esse desejo, esse impulso, muitas vezes, né, de fazer algo, realizar algo. Às vezes, de se conectar com alguém. Um desejo, né, em uma paixão. E ao mesmo tempo uma grande limitação interna. Algo te impedindo, a sua mente te impedindo de fazer isso acontecer. Aqui a gente tem a faísca, a fagulha inicial. Aquela primeira ideia ou um primeiro impulso, uma vontade, uma grande vontade. Eu vi algo e eu quis ir na direção daquele algo. Isso é esse As de Paus aqui. Porque a gente tem, eu tô falando e não mostrei, né? A gente tem essa imagem. Esse fogo tá na mente. Olha só que coisa. Esse fogo tá aqui. Muitas vezes o As de Paus fala desse impulso nesse sentido de a chama interior, aquilo que te acende a alma. E aqui pode ser por aí, mas o que eu quero dizer, trazer a partir disso é: para onde o teu desejo tá te apontando? Que caminho é? Que direção é? Esse fogo interior tá te impulsionando aí para onde? Porque a outra carta, a gente tem uma carta do naipe de espadas, da mente, que esse fogo tá aqui na mente, tá dentro aqui, tá na posição aqui, né, referente ao terceiro olho também, mais ou menos, né, aqui no meio da testa. Quer dizer, o que essa carta traz é: essa pessoa está se sentindo presa, limitada. Eu não consigo decidir, eu não consigo saber o que eu faço, se eu vou ou se eu não vou. Eu não sei, talvez eu precisasse de mais informação. Então eu não faço nada. Eu fico aqui, eu tô amarrado. Eu não tenho resposta. E essa pessoa tá vendada. Quer dizer, o que fazer em relação a esse impulso? A resposta você não encontra na razão, na mente racional. Os olhos estão vendados. Esses pássaros estão aqui tumultuando a situação. São os pensamentos. O corvo é um animal extremamente inteligente. Muito inteligente. Então eu não estou te dizendo que não é preciso, você não deva usar a sua razão, a sua inteligência, o seu poder de discernir, de decidir,
de encontrar resposta, você deve usar isso, mas aliado à intuição, aliado a esse fogo interior, esse impulso, porque essa é a sua bússola, é aquilo que está te conduzindo. Vamos ver o que mais vem. Como eu disse, aqui pode ser uma questão profissional, aqui pode ser ir em direção a uma pessoa ou não. O julgamento, que fala muito sobre o resultado que você tem. A ideia de julgamento, né? Um julgamento precisa ser feito, uma sentença precisa ser dada. E aí o resto é destino, né? É consequência. O que acontece a partir desse momento, eu vou ou não vou? Eu sigo meu instinto, meu impulso ou não? O que vem é resultado da minha ação. Se eu ajo, Paus fala de ação, né? Impulso. O naipe de Paus fala de ação. Então, se eu ajo na direção da realização de algo que apoia o meu crescimento como pessoa, se eu tô escolhendo fazer pelo crescimento, ao invés de escolher não fazer pelo medo, então o resultado que eu tenho a partir daí só pode ser bom, só pode ser positivo. Mesmo que isso cause, em algum momento, um caos, um certo caos, assim. As estruturas, né? A gente não tem nem a carta da torre aqui, mas pode ser que algumas estruturas internas ou algumas estruturas externas se desestabilizem. Mas o que vem depois tende a ser melhor do que eu tenho hoje nas mãos. Porque o que eu tenho hoje nas mãos é isso aqui. Eu tô aqui presa. Eu me sinto presa. Isso é bom? Pode ser que você esteja feliz nesse momento, desse jeito. Se for, então a leitura não é pra você. Porque aqui isso aqui não me parece bom. E dá pra sair. A outra carta que eu tenho aqui é o 5 de Copas, que traz aquela ideia de algo que uma frase muito associada a essa carta é chorar o leite derramado. Você tá ali, alguma coisa aconteceu, e aí eu volto nesse ponto, né? Pode ser que o resultado que você tenha a partir desse impulso traga um certo caos. E aí você pode se colocar num momento, se encontrar num momento que você questione, será que eu fiz uma boa coisa? Será que eu não devia ter ficado parado lá preso onde eu tava, que tava melhor? E ainda assim, o que essa carta sempre traz, e aqui traz isso, ela tá aqui olhando para esse líquido derramado, né? E me vem aqui a ideia de um ovo no meio aqui. Tô lendo a imagem intuitivamente, tá? Nesse momento, para essa mensagem. O ovo é o potencial de nascimento de algo diferente. Melhor ou pior, não importa, diferente. Mas, além disso, que essa carta normalmente traz, ela tá olhando pro que foi perdido, pro que deu errado, pro que ficou para trás, tudo isso, sem levar em conta que tem aqui atrás dela, tá vendo? Uma outra tigelinha com umas coisas coloridas dentro, não sei se vai dar pra ver. É algo que tá ali disponível. E algo que parece bom. É colorido, é brilhante. Então, por mais que às vezes aconteça algo que traz um certo desequilíbrio, uma desordem, não quer dizer que seja ruim. Pode ser exatamente o potencial para algo melhor. Mais uma vez, ainda não afirmo
eu ia falar que eu ainda não afirmo que estamos falando, por exemplo, de um relacionamento. Aqui pode se encaixar em várias situações na vida. Mas aí, ainda assim, com essa carta aqui, sendo bem honesta, com essa carta que saiu, é só uma questão de que o símbolo que ela traz poderia me fazer pensar sim em relacionamento. Por quê? Temos o 3 de espadas e ela traz esse coração gigante aqui no meio da carta. Então, como eu disse, ela ainda pode estar falando aqui, existe algo que precisa ser cortado, essa dor toda, ela precisa ser cortada. Esse coração, ele tá ferido e ele pode ser costurado, cicatrizado para essa dor passar. E eu vejo muito aqui nesse sentido de alguma coisa aconteceu aqui, ou você tem medo de que algo assim aconteça com você, de que a sua decisão de seguir esse impulso te traga isso. E é possível. Eu não posso dizer que não é. Sempre é possível a gente... Vou usar um termo que não é exatamente o certo aqui, mas sempre é possível a gente quebrar a cara com uma escolha que a gente faz. Mas, ao mesmo tempo que a gente está quebrando a cara, a gente está aprendendo. A gente está vendo um resultado. O que eu faço com isso? Me mantenho ali sofrendo, me mantenho ali olhando para o que aconteceu, olhando para o que eu perdi, olhando para o que não deu certo, ou aproveito para olhar o que de bom eu posso tirar dessa situação. Isso me faz cicatrizar esse coração. Essa é a mensagem aqui da carta em si. Mas, como eu disse, até então, eu não olharia para essa mensagem e bateria o martelo assim, estamos falando de questões amorosas. Mas com essa carta, com esse coração gigante aqui, a gente ainda pode não estar falando de situações amorosas, relacionamentos amorosos, mas são questões emocionais. Isso sem dúvida. Esse desejo, esse impulso, ele é emocional. É eu me direcionar, fazer algo. A gente tem o diabo aqui, que fala de instinto. É eu me colocar num caminho de vida que me acende por dentro, que me traz fogo, que me traz paixão pela vida. Sim, pode ser em relação a uma pessoa. Se eu for olhar as mensagens, essa mensagem como uma sequência através das outras semanas que eu venho fazendo essas leituras, estamos falando ainda de uma decisão que precisa ser tomada em relação a uma situação amorosa. É possível? Pode estar aqui nessa sequência. E tá difícil aqui sair alguma coisa. Talvez a mensagem seja essa. Página de ouros. Me traz a inocência. É a palavra que me vem aqui à mente nesse momento com esse página. É uma figura que tá aqui, me parece que tá tipo dançando e tocando um instrumento assim. Aqui não me parece uma moeda, o que representa o naipe. Me parece um tambor. E essa pessoa dançando ao som aqui. Então me traz muito essa inocência e essa leveza. Esse estado interior de leveza. E ela vem logo depois. A ordem seria essa, né? Vem logo depois desse 3 aqui. O 3 de espadas é uma carta que traz uma atitude que precisa ser tomada. Ela traz esse sofrimento. É uma carta que no tarô mais tradicional vem esse coração com 3 espadas cravadas nele. E é essa a imagem. Então ela fala desse sofrimento, sim. Mas eu gosto muito da carta 3 de espadas do tarô mitológico. Eu quase não uso ele aqui, mas eu tenho. Porque ela traz uma ideia
de que a cena é uma pessoa deitada numa banheira e duas pessoas cravando uma espada, cada um cravando uma espada no coração do outro. É uma cena bem forte, mas o que ela traz é uma decisão foi tomada, uma ação foi feita, então isso gera algum resultado. O 2 traz uma necessidade de você fazer essa escolha. E o 2 foi a carta que saiu na leitura da semana passada. A primeira carta, o 2 de espadas. Traz um momento de dúvida, de dificuldade de decidir. O que eu faço? Eu sei que eu vou perder se eu fizer isso, eu sei que eu vou perder, posso perder se fizer isso. Então eu fico aqui no meio do caminho sem fazer nada. E eu não percebo que eu tô perdendo também. E aí quando vem o 3 bom, preciso fazer alguma coisa, então eu vou fazer isso aqui. Vou fazer e vou ver o que acontece. Então o 3 de espadas, ele tem essa figura aqui, né, esse sofrimento, essa ideia de dor, de um coração apunhalado, mas ao mesmo tempo tem a resolução do conflito, da questão. Tava amarrado, tava tudo preso. Quando eu decido fazer alguma coisa acontece. Algum resultado eu vou ter. Se vai ser bom ou não, né, como eu tava falando aqui, é uma outra história. É depois. Mas a sequência é esse pajem, que, como eu disse, traz uma ideia de inocência, uma leveza, essa figura dançando. Então eu te diria que segue o teu coração, segue esse impulso, vê o que essa chama tá te chamando para fazer, né? Esse ás aqui. Experimenta fazer. Você pode encontrar essa leveza. E como eu ia dizendo, né, tá difícil aqui as cartas saírem. E como eu sempre digo, tudo é mensagem, né? Não sair também pode ser que eu precise acabar a mensagem aqui. Era isso que eu tinha que te falar. Existe um potencial para você ter um resultado positivo através desse movimento que precisa ser feito. Mas é um movimento que precisa ser feito a partir de dentro. A partir daqui, não daqui. Bom, minha vela acabou de apagar. Talvez tenha uma fumaça aí aparecendo. O ás de espadas, o ás da mente. Eu vou tirar, vou tentar ver se sai mais duas cartas. O rei de paus. E o cavaleiro de paus. Que aqui é a última carta. Olha a mesma ideia de alguém tocando um instrumento muito feliz. Tem esse cavalo ao fundo, livre. Ele tá livre. E essa pessoa também tá muito livre, muito feliz. Aqui no lugar de força dela. Fica com essa ideia. Vou começar pela primeira que saiu. O que eu ia complementar tem muito pensamento envolvido. E para muitas pessoas aqui a gente está falando de um grande círculo vicioso mental. A pessoa que pensa em excesso, fica passando a informação e quanto mais ela pensa, mais ela se confunde, mais ela se trava e não decide. Aqui, isso precisa ficar para trás. O pensar em excesso precisa dar lugar ao impulso. Quanto mais você se colocar nesse lugar de eu preciso encontrar a resposta pensando, então eu penso. Se eu fizer isso, não, mas aí pode acontecer tal coisa, não, mas aí, sabe, quando você entra nesse looping de pensamento e você não chega a conclusão nenhuma, só se enrosca cada vez mais, você se mantém mais aqui. Lembra que eu falei dos pensamentos confusos desses corvos? Mas você se amarra. Então é preciso seguir o impulso, a vontade, o desejo, não a mente. Você usa a sua inteligência, você usa a sua mente para processar as informações, para ir processando e entendendo e sentindo o terreno. Tá dando certo, né? Vamos ver aqui o que está acontecendo.
Mas não é só se guiar pela mente. Isso não vai te levar para o resultado que você pode ter. Não é a mente que te leva para lá. Seguindo, as duas últimas cartas são o Cavaleiro e o Rei de Paus. A gente começou com o As de Paus e terminou com essa dupla aqui. Eu vou usar o Rei de Paus para falar aqui. Desejo, ele é o fogo do fogo, é o rei do fogo, do naipe de paus. Ele controla, ele tem esse controle dos desejos, mas ele usa os desejos dele para realizar o que ele quer, para criar o reinado dele. Ele pega isso aqui e transforma no que ele quer, no reinado dele. Então, a mensagem aqui, final, é: se você seguir isso, ao invés de seguir essa mente que está te confundindo cada vez mais, você se torna esse rei, independente de gênero. Você traz essa energia de poder, potencial, criação, manifestação. Você traz isso para você. Você se torna rei ou rainha desse poder todo. Ele é o próprio poder personificado numa figura da corte aqui do tarô. Você pode ser esse rei. Entende? Tem aqui inclusive o leão. É uma referência à carta da força, né? E a última carta é mais uma carta do naipe de paus. É uma outra figura da corte. A soma, né, desses dois. O cavaleiro, ele é uma energia um pouco mais dinâmica, mas menos estável, né? Por ser mais dinâmico, é menos estável do que o rei. Seria uma energia mais jovem, mas você tem esse rei aqui. Então ele traz essa estabilidade, essa estabilização mesmo. Não só dos desejos, mas estabilização emocional, mental. E principalmente por ser o rei de paus, ele tem estratégia, ele sabe dominar a realidade, ele sabe dominar as ferramentas e agir, usar elas a favor dele. Ele tem muita estratégia, muita sabedoria. Só um minuto. Ele tem muita sabedoria. Então, ele é o próprio poder, como eu disse. E o pajem só complementa, mais fogo, mais um indício, uma indicação de que é esse fogo aqui que precisa ser seguido para que você se torne esse rei ou rainha da sua vida. E como eu disse, a gente pode estar aqui falando de relacionamento? Sim. Mas isso aqui é pra vida, é de modo geral, é você se colocando nesse lugar de poder, de força aqui. E isso reverbera. Você vai, consequentemente, se relacionar de um jeito diferente, se colocar nos relacionamentos de um jeito diferente, se colocar no seu trabalho de um jeito diferente. Você vai agir na sua vida a partir dessa força, a partir desse poder. É uma escolha. Você precisa aqui decidir se você segue ou não essa faísca. Isso não tá te chamando à toa. Esse desejo, esse impulso não tá te chamando à toa. É para te levar para um lugar de expansão, de força, de poder. Você precisa decidir se você quer ir ou não. Ouve a mensagem anterior. Pode ser da semana passada. Pode ser que complemente aqui para você e te ajude a decidir aí o que precisa ser feito nesse momento. Qual o seu próximo passo? É isso, vou finalizar essa mensagem aqui. Muito obrigada por me permitir trazê-la até você. Se você quiser uma leitura particular, tem o meu contato na descrição do vídeo. Se você ainda não se inscreveu, te convido a se inscrever e ativar as notificações
para semanalmente receber o aviso de que o vídeo novo foi postado. Tem vídeo toda semana de leituras aqui nesse canal, sempre visando colaborar, apoiar o seu crescimento, seu desenvolvimento na sua jornada de crescimento pessoal. É isso. Muito obrigada. Te vejo no próximo vídeo. Até lá.